Você, profissional de saúde, quer saber o que pode estar te impedindo de ter resultados terapêuticos extraordinários? Bom, no vídeo de hoje vou te falar de 7 erros mais comuns que, se corrigidos, fará você se destacar perante a sua concorrência. E se você está aqui e não me conhece, eu sou o professor Dumas Belasco, profissional da educação física e fisioterapeuta, doutor em ciências e professor de auriculoterapia há mais de 15 anos. Nesse período, já formei mais de 600 auriculoterapeutas nas mais variadas profissões da saúde. Quer saber mais como aumentar seus resultados terapêuticos e melhorar sua remuneração já na primeira sessão, sem precisar mudar da sua profissão? Já curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal e ainda toca o sininho para você receber as notificações de outros vídeos. Meus amigos, minhas amigas, então eu vou desenvolver com vocês os 7 erros mais comuns que travam os seus resultados terapêuticos. Desses 7 erros, o último é o mais cabeludo. Não deixa de acompanhar até o fim. O primeiro erro está muito ligado a uma experiência que eu tive na minha vida, que é na docência do ensino superior. Então, eu estive por muito tempo ligado a ensinar alunos nas faculdades, né, nos vários cursos. E uma coisa que a gente fazia muito era pegava tudo que estava no livro, na literatura, nos artigos científicos e desenvolvia com os alunos. Então, uma das coisas que a gente notava é que o aluno ele achava que é só isso, né? Só o que está cientificamente comprovado é o que a gente vê. Porém, no mercado de trabalho, no dia a dia, a gente percebe o seguinte: tudo isso é certo, mas o que faz a diferença do profissional é aquele que tem alguma coisa a mais. Então, é um erro clássico que a gente vê é achar que só o que está escrito nos livros, o que só está escrito nos artigos científicos, ele é o que está certo. E desvaloriza muitas vezes a prática clínica. Isso é um erro bastante comum e, infelizmente, acaba travando o resultado terapêutico do profissional. O segundo erro muito comum que a gente vê é o seguinte: é o profissional atender, olhar o paciente de uma maneira limitada. A gente aprende na faculdade de uma maneira interessante. Por exemplo, todo professor fala: ah, o joelho não vem sozinho, o joelho vem com o paciente. A gente tem que olhar o paciente de uma maneira mais ampliada. Isso é verdade. Porém, na prática, no dia a dia, o paciente chega, fala assim: estou com problema no joelho. Vup, todo olhar em cima do joelho. Aí um problema muito sério. Porém, nós não aprendemos na faculdade um jeito ampliado de ver esse paciente. A gente aprende os exames, aprende toda a parte de tratamento focado no problema do paciente. E a gente esquece que o paciente ele é um conjunto relacionado com o aspecto físico, emocional, espiritual, mental, e social. Todos esses lados, assim, todos esses panoramas do paciente, ele tem que ser visto na hora de você fazer um tratamento. Então, esse é um erro clássico, olhar o paciente de uma maneira limitada. Terceiro problema muito comum: existem pessoas que têm muito talento, mas a grande maioria de nós, principalmente da área de saúde, a gente tem um problema muito sério, que é a hora da precificação. Não saber precificar adequadamente. Isso é um problema muito sério. E para tanto, a gente precisa fazer o quê? Duas coisas. Primeiro, trabalhar a nossa autoestima, trabalhar a nossa cabeça, entender que o valor, né, ele tem que ser analisado na hora de dar um preço. Então a gente tem que ter essa compreensão que o que a gente faz tem muito valor. E se tem muito valor, a gente tem como fazer uma precificação adequada. Essa é uma questão bastante importante. A outra questão que também está relacionada com a precificação é a gente estar bem caprichando nos nossos resultados. Quando a gente tem resultados diferenciados, a gente acaba se levando vantagem na concorrência. E uma vez que a gente tem vantagem na concorrência, a gente deve precificar de uma maneira melhor. E para você ter resultados melhores, aí precisa ter uma série de
cartas na manga, você tem que saber outras coisas que a concorrência não sabe. E aí entendo que as práticas integrativas complementares, especificamente a auriculoterapia, ela pode ajudar bastante nesse acréscimo de resultados. Essa é uma dica boa. O quarto erro muito comum que a gente vê no mercado, né, entre nós profissionais da saúde, é ter medo de ousar. Às vezes a gente fica, não vou fazer isso aqui, não vou estar utilizando dessa técnica, não vou estar investindo na preparação, né, de uma nova técnica no manancial aí terapêutico da gente. Por quê? Porque tem medo de ousar. Fala assim, eu vou fazer um investimento e não vou ter esse retorno garantido. Então, esse é um erro clássico. Cada vez mais, se a gente está no mercado de trabalho, a gente tem que ter essa coragem de ampliar o espectro, buscar não ficar simplesmente fazendo o que a maioria dos outros colegas fazem, e fazer o diferente, porque o fazer o diferente é o que vai fazer a gente se destacar. Então, como que normalmente a gente pode estar fazendo o diferente? É trazendo para o paciente mais resultados e olhando esse paciente de uma maneira mais ampliada. Uma das práticas que a gente vê que é bastante eficiente está ligado com a medicina tradicional chinesa, tanto a acupuntura como a auriculoterapia. A auriculoterapia é uma forma bem resumida, né? Ela é bem simplificada da medicina chinesa e que traz resultados amplificados para o nosso paciente. Essa é uma dica de ouro, hein? Quinto erro, que é um erro bastante interessante, algumas pessoas não vão até concordar com a gente, mas nada como ter experiência de vida para poder ter o entendimento um pouquinho ampliado. Gente, nunca a gente deve parar de acreditar na nossa intuição. Muitas vezes a gente fala assim, puxa vida, eu tenho que fazer um curso de formação, por exemplo, numa prática integrativa. Aí fala assim, não, eu não vou fazer porque o mercado... Não, acredita na sua intuição. É, porque quando você faz o diferente, né, quando você consegue chegar com uma nova técnica, uma técnica que amplia os seus resultados, aí a tendência é que você vai ser vista de uma maneira mais profissional. Parece que é o contrário, né? Você fala, eu estou agora utilizando uma técnica energética, aquele negócio todo, né? As pessoas acham, né, principalmente nós profissionais, achamos que tem pouca evidência científica, não tem muita evidência científica. E o paciente, na grande maioria das vezes, principalmente o paciente que tem condição financeira de pagar, eles valorizam muito, muito mesmo, esse profissional que tem um olhar ampliado. Então, gente, nunca deixe de acreditar na sua intuição. Muito importante essa dica. Gente, o sexto erro que eu vejo comumente no mercado de trabalho, que acaba atrasando o desenvolvimento e diminuindo os resultados terapêuticos, é parar de investir na sua carreira. Às vezes a pessoa se forma e nunca mais vai fazer um curso, nunca mais vai fazer uma preparação. Com isso, você fica fazendo aquele tratamento que muitas vezes tem eficiência devido a uma boa formação, por a sua própria prática, mas o mundo está girando, as coisas estão acontecendo. Então, enquanto a gente fica só fazendo aquilo que a gente aprendeu lá na faculdade, os, a concorrência está dando os pulos dela e fazendo o quê? Estão se desenvolvendo, estão conseguindo, aprendendo coisa nova e a gente parado. Então, nunca, principalmente na área de saúde, a gente nunca pode parar de se instruir, de se fazer novos cursos. E uma das coisas que a gente vê cada vez mais, né, no mercado, principalmente para nós profissionais da saúde, são as práticas integrativas complementares. E há uma prática integrativa que a gente vê sendo cada vez mais utilizada e trazendo cada vez mais resultados é a auriculoterapia. A auriculoterapia ela consegue congregar, né, uma série de conhecimentos sem a gente precisar estar mudando da nossa profissão. Então, qualquer profissional da saúde pode introduzir a auriculoterapia, aumentar os resultados, inclusive aumentar a remuneração, que é muito importante. Concorda, gente?
O sétimo e último, e eu considero até o mais importante, que tem a ver com gestão de carreira. Nós costumeiramente tomamos uma decisão para poder melhorar o rendimento, fazendo o quê? Aumentando o número de tempo que a gente está trabalhando. Então, o que que a gente faz? A gente vai e fala, se eu atender 10 pacientes a mais, eu vou ter uma remuneração melhor. Qual é a vantagem disso aí? Realmente, se aumentar o número de pacientes, você vai conseguir ter uma remuneração maior. Mas qual é a grande problema? Quando a gente aumenta o número de pacientes, a gente acaba tirando uma coisa muito valiosa da vida da gente, que se chama nosso tempo. É o tempo que a gente poderia estar destinando para a nossa família, um tempo que a gente poderia estar destinando para o lazer, para a gente descansar, que é extremamente importante. Quando a gente não descansa, muitas vezes a gente fica doente. E se a gente ficar doente, vocês vão de concordar, o que acontece? A gente não consegue trabalhar. Então, essa gestão é importante. Qual que é a grande estratégia? É agregar valor nos nossos atendimentos. Ao invés de aumentar o número de atendimentos, precificar, melhorar o valor dos nossos atendimentos. E como que a gente faz isso? Agregando valor, melhorando os nossos resultados, trazendo um diferencial perante a concorrência. E uma forma muito legal de se fazer isso é agregando por meio de terapias que vão aumentar os resultados. Uma das terapias que eu conheço, que é extremamente eficiente e que é muito fácil de ser aprendida, tem pouco efeito colateral, é a auriculoterapia. A auriculoterapia, ela pode entrar em qualquer um dos profissionais de saúde, é o profissional da educação física, é o fisioterapeuta, que por acaso são as minhas duas formações, é o psicólogo, nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, biomédico, todos podem estar agregando valor na sua profissão com essa prática, que é uma prática muito natural. Dica de ouro, gente. Você gostou desse tema? Quer saber mais? Então convido você para participar da minha live semanal Batendo Papo sobre auriculoterapia integrativa, toda quarta-feira às 20 horas. Para se inscrever e mandar sua dúvida, é só comentar aqui embaixo. Auriculoterapia, que eu vou mandar para você o link no seu privado.